Você deve estar se perguntando se é possível você alcançar a sua liberdade financeira considerando a tua situação financeira hoje e considerando a sua renda atual. Então, eu quero te contar a história do João e da Andressa. O João e a Andressa foi um casal que me procurou para que eu os ajudasse organizar as suas finanças. O João e a Andressa tinham uma dívida de mais de 31 mil reais, e para vocês terem uma ideia, eles não estavam conseguindo pagar as suas contas prioritárias, eles não estavam conseguindo pagar as contas como água, luz, telefone, aluguel, alimentação. Muitas vezes eles precisavam escolher se eles pagavam aluguel ou se eles deixavam cortar a água e a energia deles. E a partir de entendermos a realidade deles, nós elaboramos um plano para que eles pudessem organizar as suas finanças. Nós organizamos um passo a passo para que eles pudessem organizar as suas finanças. E este passo a passo trouxe resultados bem interessantes, resultados que realmente puderam mostrar para eles o quanto a organização financeira faz a diferença na vida de uma pessoa. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, eu vou compartilhar aqui com vocês alguns resultados do João e da Andressa, que um ano depois de eles estarem focados nesse propósito de organizar as suas finanças, um ano depois eles já tinham guardado 26 mil reais. Ao mês, em média, eles estavam guardando nesse período em torno de 2 mil reais. Mas uma questão que vale a pena a gente colocar aqui, que vale a pena a gente ressaltar, é que nem todos os meses eles conseguiram guardar este valor, ou mais que isso. Muitos meses desse período, né, alguns meses, eles guardavam até menos do que isso, mas sempre eles procuraram exercitar, desenvolver o hábito de construir a sua reserva de emergência, que era o propósito inicial, né, depois de ter feito o plano de organização financeira e ter começado a agir em direção a essa organização financeira, né? Ter colocado em prática estas ações para que, de fato, a organização financeira deles acontecesse, eles começaram, então, a sempre exercitar o hábito de guardar dinheiro, né? De poupar. E a primeira questão que eles tiveram como foco foi construir a reserva de emergência, porque eles perceberam que a reserva de emergência daria uma tranquilidade para eles em situações inesperadas, né? Naqueles momentos que acontece alguma coisa que foge do nosso controle, que nós não estamos prevendo. Então, uma questão que é bem importante trazer aqui para vocês, que por mais que o foco deles fosse guardar 36 mil reais de reserva de emergência, que foi o que a gente identificou a partir da situação financeira deles, a partir do custo que eles tinham mensalmente, né, de gastos e tal, esse foi o valor que a gente identificou. Nem sempre eles conseguiram cumprir aquele valor que seria o propósito deles de 2 mil, mas eles nunca deixaram de guardar. Então, isso é uma questão importante. Então, quando a gente começa alguma coisa nova, quando a gente começa a colocar em prática algo novo, às vezes a gente não consegue dar conta dele. E tá tudo bem, pessoal. Não tem problema nenhum você não conseguir. O problema é você desistir, tá? Então, aqui, uma das questões que eu quero trazer para vocês é a importância da consistência, a importância da persistência e a importância de você estar focado em um objetivo e a partir do que você definiu como sendo tuas prioridades. O objetivo do João e Andressa, depois de conseguirem
construir a reserva de emergência que a gente definiu, é ampliar o negócio deles. Eles são um casal que tem um comércio aqui na nossa região, né? E aí uma das questões que eles querem é ampliar o negócio deles. Então, eles querem investir no negócio deles, né? Então, eles têm um novo propósito depois de organizar as suas finanças, depois de construir a sua reserva de emergência. Eles estabeleceram um novo propósito, novos objetivos, novas metas, e quando a gente tem esses novos desafios, nós precisamos considerar que temos também novos processos para serem implementados, né, e pelos quais a gente vai passar. Então, o João e a Andressa é um caso que nos mostra, né, que depois de colocar em prática esse passo a passo previsto no meu método de organização financeira, eles conseguiram organizar as suas finanças, sair das dívidas, ou pelo menos controlar as suas dívidas. Isso que é interessante marcar aqui. E aí, a partir disso, eles conseguem também estar focados naquilo que eles definiram como sendo a liberdade financeira deles. Então, esse é um ponto importante aqui nesse processo, né, desse casal de mentorados meus, né, que me procuraram para que eu pudesse ajudar eles a organizarem as suas finanças. Outro caso que eu quero compartilhar com vocês é o caso da Aline. A Aline também foi uma mentorada minha que, apesar dela ter um bom salário, né? A Aline tinha um salário de quase 20 mil reais, mas ela não sabia para onde estavam indo as suas receitas, né? O seu salário, em que ela estava gastando. Ela não tinha esse controle, ela não acompanhava isso, ela só se dava conta de que quando o final do mês estava chegando, né, ou ainda durante o mês, ela já estava com dificuldade de ter dinheiro sobrando na conta, né? Então, ela já acabava, muitas vezes, entrando no vermelho. E quando ela me procurou, ela, apesar dessa renda importante, né, uma renda interessante de 20 mil reais, ela estava com 4 financiamentos. Ela devia mais de 110 mil reais em instituições financeiras. Mas o que ela podia fazer diante dessa situação? Então, para a Aline também, a gente avaliou a situação dela, identificou aquilo que seriam as prioridades naquele momento, né? E depois de conhecer, de fazer um diagnóstico das finanças dela, a gente ter um retrato, uma ideia de como estava a organização financeira dela, né? Onde ela estava gastando, conhecendo assim os seus gastos, a gente conseguiu identificar algumas questões que poderiam ser atacadas de início. Então, dentro desse processo aí, ela conseguiu economizar 3.500 dos gastos dela mensais. Então, 3.500 é um valor importante para quem não tinha controle nenhum, para quem estava endividado e para quem não conhecia, né, não sabia onde estava indo o dinheiro que ela recebia do salário dela, né? Então, economizar 3.500 reais a partir de uma reestruturação nas suas finanças, a partir de identificar aquilo que eram gastos prioritários, aquilo que eram gastos não prioritários e promover ajustes nesses gastos, né? Ela conseguiu de cara, já no primeiro mês, economizar 3.500 reais. Uma outra questão também, que foi o caso da Aline, é que a Aline, ela consumia por impulso. Ela fazia compras sem planejamento. Ela comprava itens que ela não precisava, né? Mas que ela enxergava na vitrine
e que ela comprava. Ela ia no mercado sem uma lista de compras, então o que ela enxergava na prateleira e achava que seria interessante fazer alguma coisa, ela colocava no carrinho e levava para casa. E então ela tinha ela fazia as suas compras totalmente sem planejamento. E uma questão assim que marca muito o caso da Aline, e que também eu me vejo muito nessa situação, é que a minha experiência com a educação financeira, ou principalmente assim, com a parte da organização financeira, eu nem sabia dessa coisa de educação financeira, quando eu me dei conta que eu precisava manter sob controle as minhas finanças pessoais. Eu era bem jovem, antes mesmo de eu ir para fazer a minha faculdade, né, a minha graduação, que por coincidência foi na área financeira, né? Eu fiz graduação em ciências contábeis e administração, então são áreas que focam essa parte da gestão, mas antes disso eu já controlava as minhas finanças, mas dentro de um processo de não gastar mais do que aquilo que eu recebia de remuneração, de salário, né? Então, eu não tinha a educação financeira, eu tinha essa parte intuitiva de manter as finanças sob controle, de não gastar mais do que eu ganhava, do que eu recebia. Mas o que me identificou com a Aline foi a questão de comprar por impulso. Durante muito tempo, e principalmente depois que meu salário começou a melhorar, depois que eu me formei. Antes, obviamente, meu salário era muito baixo, não tinha como exercitar a compra por impulso, porque não tinha dinheiro para isso, né? Mas depois que meu salário melhorou, enfim, depois que eu terminei minha graduação, que eu consegui uma outra colocação no mercado, onde eu era melhor remunerada, eu comprei muita coisa que eu não precisava. E o meu ponto fraco era o consumo de roupas, né? Então, roupa sempre foi o meu ponto fraco. E eu acabava comprando uma roupa muito sem planejamento. Eu ia para dar uma volta na rua, encontrava alguma coisa na vitrine, achava que aquilo ia ficar legal em mim e tal, entrava, provava, gostava e trazia para casa, né? E aí isso ficava, muitas vezes eu usava 1, 2 vezes, mas como eu comprava muito, elas sobravam novas, ficavam novas dentro do meu roupeiro. Muitas dessas compras ficaram inclusive com etiqueta no meu roupeiro. E aí eu acabava fazendo doação mais tarde, porque elas ficavam muito tempo dentro do meu roupeiro sem uso, e eu fazia uma limpeza lá e acabava, então, fazendo doação dessas peças boas, em bom estado, ou muitas vezes com etiquetas. E a Aline era também um caso semelhante ao meu. Então, eu já estava me dando conta de que as pessoas que me procuravam também tinham experiências semelhantes às minhas. E aí eu comecei a fazer alguns movimentos no sentido de construir um passo a passo de forma sistematizada para poder ajudar essas pessoas a partir da minha experiência e da experiência que eles traziam para mim. E aqui no caso da Aline, ela se deu conta que ela também comprava por impulso, que ela tinha muita coisa de roupa guardada, que ela não estava usando, que ela tinha calçado, e além disso ela tinha outros itens, assim, até como o brinquedo das crianças, né, dos filhos, que muitas vezes ela comprou e pouco foi usado e ficou guardado, e enfim, vários itens na casa dela que estavam guardados, que estavam ocupando espaço mesmo, né, e que ela não estava usando. Então, uma das questões que também a gente encontrou como alternativa foi a ideia de identificar que itens ela não usava, que estavam ali ocupando espaço e que ela não utilizava, que ela pudesse vender na OLX, ou a questão das roupas e dos calçados, organizar um brechó. E aí a gente promoveu esse conjunto de ações, né? A partir do plano de ação que a gente estabeleceu.
E também, ainda no primeiro mês da minha mentoria com a Aline, que a gente fez uma mentoria que durou em torno de 3 meses, essa mentoria, né? O processo dela ali de organizar. Então, já no primeiro mês, a Aline conseguiu gerar uma renda extra a partir desses itens que ela não utilizava, que ela havia comprado e que ela não estava utilizando. Então, essa renda extra foi de mais de R$ 4.000. Então, no primeiro mês, a gente já conseguiu guardar aí nesse processo de reestruturação e organização financeira próximo a R$ 10.000, né? Em torno de R$ 8.000. Então, a Aline, ainda nos meses seguintes, ela foi acompanhando e fazendo uma análise mais criteriosa, né, dos itens que ela tinha dentro de casa, no depósito, enfim, dentro do roupeiro, nos armários, e que ela ainda pudesse vender, né, e assim economizar, guardar dinheiro, né, juntar mais um valor aí. Então, durante esse processo de 3 meses, né, depois, no mês seguinte, a Aline conseguiu ainda conseguiu mais um valor referente as vendas desses itens, né? Que acumulou aí um valor de R$ 15.000 durante o processo da nossa mentoria. Então, isso foi uma coisa muito gratificante nesse processo de acompanhamento e de transformação da Aline, porque a gente percebeu aí que era possível, sim, organizar as finanças a partir de conhecermos a situação financeira da pessoa, a partir de entendermos como ela se comportava com relação a compras, com relação a aquisição de financiamentos, né? Se ela tinha o hábito ou não de poupar. Então, a Aline era um caso que ela não tinha nada de dinheiro guardado, e também aí eu me identifiquei com a Aline, porque, como eu disse para vocês, apesar de eu ter controle, digamos, das minhas finanças, eu achava que ter controle das finanças era ter organização financeira, era gastar menos do que eu gerava de receita, né? Então, inclusive isso que não fazia de mim uma pessoa endividada, né? Porque eu tinha esse controle, mas eu não poupava, eu não tinha uma reserva de emergência e eu consumia por impulso. Então, eu também cometia erros. E a partir do momento que eu comecei a ajudar as pessoas com isso, eu também fui identificando coisas, né, comportamentos em mim que se assemelhavam a esses comportamentos dos meus mentorandos. Então, aquilo que eu apliquei em mim e que deram certo para mim, eu fui aplicando nas orientações que eu fazia. E isso acabou que poder auxiliar, né, nesse processo de organização financeira destes meus dessas pessoas que me procuravam, né? Então, isso é uma questão assim muito gratificante, ver o resultado que eles conseguiam, né, a partir de colocar em prática esse passo a passo, esse processo. Isso foi uma coisa assim bem bacana. E a terceira história que eu quero compartilhar com vocês é a história da Paula. A Paula também, uma menina que me procurou aí para que eu pudesse ajudá-la a organizar as suas finanças. Então, esses 3 casos que eu estou compartilhando aqui com vocês foram casos de orientação a nível de mentoria, né? Então, a gente fez um passo a passo de forma consentida, digamos assim, né? Onde que a gente propunha os desafios, eu como orientadora propunha os desafios os meus mentorados, eles iam me indicando se eles conseguiam dar conta daquilo ou não, né? Então, isso é uma questão bem importante de você conhecer quais são os seus limites, quais são as suas possibilidades, em que você consegue avançar. Porque o importante é que você
identifique, estabeleça objetivos que você consiga alcançar, que você estabeleça um plano de ação, que você construa um plano de ação que efetivamente você vai tirar do papel, né? Você vai colocar em prática. Então, este é o propósito, que a gente construa um plano de ação, que a gente consiga dar conta de avançar nesse plano de ação. E não precisa ser nada muito radical do início. O que a gente tem que fazer é inserir hábitos novos nas nossas rotinas, que a gente consiga ir avançando, ir crescendo, ir melhorando. Porque o objetivo aqui é dar um passo de cada vez, né? Ir inserindo novos hábitos, ir fazendo ajustes nos hábitos que a gente tem, porque nem tudo que a gente faz é ruim, né? Então, às vezes, são só pequenos ajustes, identificar aquilo que é bom, que a gente já vem fazendo que é bom, e tentar, de alguma forma, potencializar. Então, a Paula, apesar de ter também um bom salário, ela tinha dívidas acumuladas em torno de 70 mil reais que nós levantamos, né? E também ela não tinha ideia em que ela estava gastando o salário dela, ela não sabia em que ela estava gastando o salário dela. E, além disso, a Paula também não tinha nada de poupança, né? Ela não tinha nada de dinheiro guardado, nada de dinheiro investido, ela não tinha reserva de emergência. A maioria dos casos das pessoas que me procuram, elas nem sabem que existe essa ideia de reserva de emergência. E as que já ouviram falar da reserva de emergência ou reserva financeira, elas não sabem como é que a gente chega a um valor, como é que a gente determina o valor da reserva de emergência. Então, tudo isso nós trabalhamos nesse processo de organização financeira a partir deste método que eu criei, né? Então, este método, ele prevê um passo a passo para que a gente consiga construir a nossa pegada financeira, né? Por isso, um passo a passo, que é a construção da pegada financeira, organizando as nossas finanças e conquistando a liberdade financeira que a gente tanto deseja. Então, aqui, os resultados que a Paula conseguiu em 2 meses de mentoria foi reduzido em torno de 3 mil os seus gastos mensais, né? Então, a Paula, no primeiro mês, ela ainda não conseguiu fazer grandes reduções, mas ela já estava no caminho, já estava promovendo ajustes nos seus gastos, nas suas finanças, né? Reestabelecendo as suas prioridades, que ela achava que tinha bem claro as prioridades, mas a partir do momento que ela começou a se questionar sobre o que realmente era importante na sua vida, ela percebeu que aquilo que ela achava que era prioridade para ela de fato não estava focando, porque ela estava gastando de forma errada, não estava gastando de acordo com a ideia de conseguir priorizar aquilo que realmente era importante para ela. Então, esses 3 mil reais que a Paula economizou depois de 2 meses, colocando em prática esse plano de ação que a gente estabeleceu, era um valor muito grande para quem nunca conseguia guardar nada, né? Para quem nem sabia onde estava indo os seus gastos, né? Em que ela estava gastando. E ela conseguiu fazer essa redução através de alguns ajustes na estrutura financeira dela, por exemplo, negociando o plano de telefone, negociando o seguro de vida, negociando o plano de internet. Então, muitas vezes a gente tem gastos, assinaturas que a gente faz, e tem itens dentro dessas assinaturas, como plano de internet, plano de telefone, que a gente nem usa, mas a gente está pagando por eles, né? Então, a gente precisa fazer de tempo em tempo, de forma bem periódica, no mínimo uma vez por ano, se for possível, se o plano prevê
mais vezes, é importante fazer também, mas às vezes os planos são fixos para um ano, né? Então a gente tem que aguardar um ano para fazer o ajuste, ou a gente paga multa se não cumprir essa regra, enfim. Mas dentro do possível, fazer organizar períodos de tempo menores para que a gente faça essa revisão nesses planos, nessas assinaturas que a gente paga. Então, a partir do momento que ela fez esses ajustes, ela conseguiu economizar 3 mil reais. E por causa dessas atitudes, ela tem conseguido pagar as parcelas das dívidas, porque daí a gente fez um plano de quitação de dívida, então a gente organizou as dívidas dela, colocamos essas dívidas por ordem de prioridade, o que precisava ser pago antes, né? Identificamos o que tinha em atraso, o que tinha de dívida com bens em garantias, então essas tinham uma certa prioridade. A questão do custo financeiro dessas dívidas também a gente avaliou. Então, a gente foi estabelecendo critérios para hierarquizar a quitação das dívidas, e a partir disso estabelecemos um plano de quitação dessas dívidas. E mais, a Paula já está conseguindo guardar todo mês, né, para construir a sua reserva de emergência, R$1.000 por mês. Então, isso também foi um baita resultado, um baita avanço para quem não conseguia guardar nada por mês e chegava no final do mês sempre faltando dinheiro, e fazia com que ela recorresse às instituições financeiras e muitas vezes renovasse aí as dívidas que ela já tinha contraído. Então, esta foi uma questão assim bem importante no caso da Paula, porque ela conseguiu trazer esses resultados para a prática dela, né? Ela conseguiu visualizar esses resultados a partir do plano de ação. Então, isso, a partir do momento que a pessoa consegue entender que a partir da sua atitude, a partir dela dar o primeiro passo em direção à sua transformação, as coisas começam a se movimentar e ela começa a identificar resultados. E você deve estar se perguntando que todas essas pessoas, né, esses 3 casos que eu trouxe para vocês, o que elas têm, essas que são pessoas totalmente diferentes, né? O que elas têm em comum? Então, a questão principal aqui nesse processo de organização financeira é definir